Olá, está no ar mais uma Ação em Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre o Instituto UNO, que atualmente alfabetiza cerca de 50 crianças e jovens de 9 casas de acolhimento de São Paulo. Para falar um pouco sobre esse trabalho, recebemos o diretor do Instituto, Rubens Carvalho. Bem-vindo, Rubens. Obrigado. Também com a gente a Roberta Lund, gerente da Associação Maria Ellen Drexel, um dos lugares onde o Instituto UNO atua. Bem-vinda. Obrigada. Para começar, eu queria que você contasse, Rubens, como foi que surgiu o Instituto UNO? Tá. O Instituto UNO surgiu de um projeto social chamado Quero Saber. Foi um projeto que eu criei há uns 7 anos junto com um grupo de pessoas. Nós éramos voluntários de um serviço de acolhimento fazendo um outro projeto chamado Fazendo Minha História. E no convívio com o serviço de acolhimento, foram 3 anos de voluntariado, a gente percebeu que faltavam mais elementos, mais coisas. O abrigo tinha mais, o serviço de acolhimento tinha mais necessidades do que o que a gente estava oferecendo como voluntariado naquele projeto. Nós começamos a nos envolver mais nas questões do abrigo e o que aconteceu no final foi que surgiram 5 projetos que nós escrevemos de música, de educação ambiental, de teatro, de aulas de inglês. Nós escrevemos os projetos todos com base em voluntariado e levamos para aquela instituição. A instituição, depois de uns 6 meses, analisou tudo e chegou para a gente e falou assim, olha, na verdade o que nós precisamos aqui é de alfabetização, porque sem alfabetização, como é que eles vão conseguir ler as partituras, como é que eles vão ler letra de música, como é que eles vão fazer teatro, como é que eles vão fazer inglês, se o básico ninguém oferece. O que eles tinham lá, e a maioria dos serviços de acolhimento tem, chama-se reforço escolar, que vai reforçar um pouco do que a escola já está passando, mas isso não tem se mostrado muito efetivo. Então, não existia um projeto específico de alfabetização para esse público, esse recorte de público, que são as crianças que moram no serviço de acolhimento. Aí nós voltamos atrás e descobrimos que para você ajudar, você tem que primeiro entender o outro, entender a necessidade do outro, se preparar e depois oferecer alguma coisa. E foi o que nós fizemos. A gente voltou atrás, jogamos fora todos os outros projetos escritos e começamos a desenhar o projeto Quero Saber. E nós começamos há 7 anos atrás, com 4 abrigos. E aí eu vou falar abrigo, mas não é abrigo, gente, é serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E a partir daí a gente começou como um projeto, o projeto cresceu e teve que se tornar um instituto, uma ONG. E por que é tão comum a gente encontrar jovens que não estão alfabetizados ainda? É a situação alguma situação que eles passaram, algum tempo que ficaram afastados da escola? Por que isso acontece? Isso, são todas as coisas juntas. A gente já sabe que no Brasil, pelo IBGE, 57% da população brasileira é analfabeto funcional. Então, essa questão de defasagem e alfabetização já existe no recorte, já existe no geral. Você pega o recorte do público que vai para a instituição de acolhimento, que são crianças que sofreram abusos, foram negligenciadas, abandono e tudo mais, pelas condições que eles passaram e que trouxeram eles para esses serviços, já dificulta. Né? Abandono, não ter pais acompanhando, eles ficaram sem ir para a escola. Esse já é um fator. Chegando no serviço de acolhimento, acontece uma outra coisa. A vida deles é geralmente uma montanha-russa. O objetivo do serviço de acolhimento, e a Roberta vai poder falar bem sobre isso, é fazer com que as crianças retornem para as famílias. O que acontece? Geralmente eles não sabem se vão conseguir ir logo para a família. Às vezes a família aparece e promete que vai pegar de volta, aí não acontece isso, aí aparece alguém para adotar, depois a adoção não funciona, então ele já tem essa montanha-russa, isso afeta o estado psicológico e emocional. Então, no período de acolhimento, o estado psicológico e emocional dessas crianças, desses adolescentes, também é muito difícil e isso afeta o cognitivo deles. Então, com o cognitivo dificultado, com as questões de escola, porque todos eles, quando chegam no serviço de acolhimento, vão para a escola. Chegando lá, eles já estão com uma defasagem. A gente tem relatos de casos que eles sofrem bullying porque eles são de serviço de acolhimento na escola. Os professores às vezes não sabem, não conhecem a situação da criança e aí ela fica sem estímulo para querer aprender. Então, no período de acolhimento na escola também não rende muito. Então, você soma o passado com o presente, vai dar o que a gente tem hoje.
São várias crianças acima de 8, 9 anos que não têm alfabetização nem básica, alguns são alfabetizados basicamente, mas são analfabetos funcionais, que estão lá esperando acontecer alguma coisa ou voltar para a família e tal, mas sem evoluir na área de educação. Por quê? Porque sem ler e escrever não acompanha todo o resto. Né? Sim. E Roberta, como que é a casa de acolhimento que você trabalha? A gente trabalha com um serviço diferente de acolhimento, porque a gente trabalha com uma modalidade que a gente chama de casa-lar. Então, ela por si só é uma coisa nova, né? Um conveniamento novo. Casa-lar, porque a ideia é deixar o mais próximo possível do convívio. De um lar, mais próximo possível, e a gente só atende 10 crianças, até 10 crianças, de 0 a 18. Então, por si só, a gente, por atender um número reduzido de crianças também, a gente trabalha muito com a individualidade, a autonomia de cada criança. E apesar da instituição ter 44 anos, ela é nova como serviço conveniado pela Prefeitura de São Paulo, que não tem nem um ano. E então, a gente consegue dar um olhar, né, mais individual para cada criança. E elas vão para a escola, então funciona como um lar, né? Então elas vão para a escola no período normal, ou de manhã ou de tarde, dependendo da faixa etária. Escola da rede pública, uma escola rede pública, normal. Perto da região. E a ideia é que a gente insira todas as crianças na comunidade. Então são casas normais, você não vai ver placa, você não vai ver nenhum anúncio, nada. É uma residência, é um lar, né? E a gente trabalha com as cuidadoras residentes. Então elas moram lá também com as crianças. E daí no contraturno que elas fazem ou o projeto Quer Saber, ou as outras atividades, ou até à noite, porque alguns jovens que trabalham acabam podendo fazer à noite. Então depende do horário de cada criança. Quais que são os principais motivos pelos quais os jovens vão parar lá na casa de acolhimento, as crianças vão parar lá? Vários motivos, ou negligência, ou drogas, ou abuso. E a gente tem as crianças encaminhadas pela vara da infância e da juventude. Então a gente segue, né, não é, posso chegar lá e colocar a criança lá. Não, é pela vara. Então a gente responde, a gente tem a guarda dessa criança e a gente responde juridicamente por elas. E dá para falar alguma média de quanto tempo os jovens e as crianças permanecem lá, ou depende muito de cada caso? Depende muito da idade, né? Bebês, eles ficam bem menos tempo, né? Agora, adolescentes é bem mais complicado, né? A gente tem um grave problema de adoção tardia, que é bem difícil. Então, os adolescentes acabam ficando mais tempo. Agora, as crianças menores, elas ficam bem menos. E bebês, no máximo um ano e pouco. Mas existe a possibilidade também deles voltarem para os pais biológicos? A gente trabalha para isso, porque nenhuma criança é para morar num abrigo, né? Numa casa de acolhimento. A ideia não é essa. Então a ideia é que a gente trabalha com a família biológica, a família extensa. A ideia é a gente conseguir inserir essa criança de novo na comunidade e não ficar morando com a gente. Que é mais difícil por os adolescentes, mas a gente começou recentemente, apoiado pela vara também, um trabalho de acolhimento, de apadrinhamento afetivo, que está sendo muito eficaz para ajudar as crianças a sair, né, ter alguém que olhe, que cuide, que dê um olhar diferenciado. Então isso ajuda bastante com os adolescentes. A gente já comentou um pouquinho como funciona o Instituto UNO, mas como que é no dia a dia, efetivamente? São todas as crianças de uma vez só? Tá. É um trabalho individual? Como que funciona a aula mesmo? Tá. A gente costuma dizer que a gente não dá aulas. A gente promove atividades lúdicas, engraçadas, interessantes, de interesse das crianças. Então, o que nós fazemos é o seguinte: a gente trabalha só com voluntários. A gente forma voluntários. Os voluntários fazem um curso de 4 meses com a gente de preparação. Os voluntários não precisam ser professores nem pedagogos. É até bom que não sejam, porque vem com uma mente mais aberta para várias técnicas de educação que a gente adota. A gente prepara os voluntários e no final de um curso de 4 meses a gente forma duplas de voluntários. E esses voluntários vão ser encaminhados para os abrigos. A gente vai chegar nessas casas de acolhimento e vai fazer uma sondagem com todos os jovens, as crianças e adolescentes, e vamos descobrir quem está com defasagem. O nosso projeto ele atua só com quem está com defasagem. A gente não vai pegar a criança com 6, 7 anos de idade que está na idade certa de alfabetização. A gente vai pegar quem já é problema, que já saiu dessa linha. Nós fazemos uma sondagem com todos, geralmente tem 15 ou 20 morando em cada serviço de acolhimento. A gente faz um diagnóstico.
E aí, com esse diagnóstico, a gente vê quem está precisando muito do Quero Saber, quem é prioridade. Aí nós formamos grupos de 3 a 5 crianças e que vão ser atendidos semanalmente por uma dupla de voluntários durante, no mínimo, 1 ano. Então, os voluntários têm que assumir um compromisso de ficar, no mínimo, 1 ano. No mínimo, 1 ano. Não, até porque as crianças já estão acostumadas com o abandono. Acostumadas, não porque ninguém acostuma com essa situação, mas já passaram pelo abandono dos pais, e aí... É mais um abandono, se apega no voluntário e depois ele... Exatamente, e se apega mesmo, você falou a palavra certa. E a gente ainda tem alguns casos onde as crianças nunca chegaram num serviço de acolhimento sem nunca frequentar uma escola. Ah, é, verdade. Que a gente tem um caso... Exatamente, 8 anos de idade, nunca frequentou escola. Primeiro dia, o professor falou, pega o lápis, a criança não sabia o que era um lápis. Exato. Então, a gente vê quem é grave entra na lista de prioridade. A gente procura atender todos. Ainda não temos capacidade para atender todos os serviços de acolhimento, mas nos que a gente faz o convênio, faz a parceria, a gente atende todas as crianças e adolescentes dali. Então é assim, são grupos de 5, no máximo 5, para cada 2 voluntários no máximo. Em casos extremos, a gente faz até individual. Tem algumas crianças ou adolescentes que já estão tão traumatizados, os professores já não estimularam, o meio externo fica colocando na cabeça, você é burro, você não pode... A gente vê muito relato de criança falando assim, tio, eu sou burro, eu não consigo aprender a ler e escrever. Mas quem te disse isso? O professor, o coleguinha da escola, às vezes o próprio pessoal, os educadores do abrigo, eles falam assim, você é burro, você não sabe. Então, para tirar esse trauma, às vezes a gente precisa fazer um trabalho individual para depois colocar lá num grupo. Mas em linhas gerais é assim, são voluntários, formam duplas de alfabetizadores, a gente chama de ecoalfabetizadores, dupla de ecoalfabetizadores que vão trabalhar durante 1 ano, uma vez por semana, com atividades durante 2 horas e meia. Além disso, a gente faz durante o ano saídas com eles, são excursões, são vivências temáticas sobre os temas que eles gostam, que eles se interessam. E nessas saídas, nessas excursões, eles se soltam e aí eles vão se estimular a ler. A gente leva em museu, então eles gostam de ficar tentando ler as legendas dos quadros. A gente prepara antes, se a gente vai num zoológico, por exemplo, ou vai num aquário, a gente prepara antes, leva materiais sobre o que vai acontecer lá, eles têm que ler. Então eles se interessam, eles se estimulam. Então essas excursões que a gente faz também complementam o trabalho semanal que acontece no abrigo com essas duplas. E me explica melhor, por que ecoalfabetizadores? A gente segue os princípios da Carta da Terra, da Cultura da Paz. A gente acredita que a criança, ela já pode, desde o começo, começar a entender que ela faz parte de uma teia, que tudo que ela faz impacta o outro, tudo que o outro faz impacta o outro, e esse é o princípio da ecopedagogia. A ecopedagogia é baseada numa educação mais ampla, mais holística. Então, a gente chama o nosso alfabetizador de ecoalfabetizador, que ele vai alfabetizar com os princípios de respeito ao ambiente, respeito ao colega, respeito... A gente já começa, a gente tem isso como princípio, a gente já começa a transmitir para essas crianças essa noção de que nós somos todos um e tudo está ligado. E junto disso também entra um pouco de educação ambiental. A gente leva eles para ter contato com a natureza. A natureza para eles é muito importante. Os serviços de acolhimento, as casas, são um pouco inóspitas. É muito difícil eles terem contato com o verde, com a natureza, com aquela energia forte da natureza. Então a gente também aproveita para levar eles para a natureza e fazer atividades que eles vão ter contato com aquela força. Então, isso mais a pedagogia, juntos são a ecopedagogia. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente continua. Já voltamos com Ação e Cidadania, não saia daí.